Fala aí, torcedor do Corinthians, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Corinthians Agora. Mais um vídeo aqui com informações atualizadas sobre o mercado da bola do Timão. Salazar trouxe informações aí, né, pessoal, sobre o Corinthians, sobre reforços. Falou também sobre o Memphis aí, né, a expectativa que ele tá no jogador aí para a temporada de 2025, e ele falou sobre reforços. Tem zagueiro chegando, Gabriel Paulista aí, quase acertado com o Corinthians tá de olho nele, abriu negociações, né? Bora ver aqui as informações que saiu hoje aqui em relação ao Timão. Comenta aqui nos comentários o que vocês acham aí dessa temporada do Corinthians. Você está com expectativa alta? Comenta aqui nos comentários a sua opinião. Agora, sem mais enrolações, bora ver as informações do Timão. Corinthians. Vou sentar aqui do lado do Thiago Salazar, porque assim, fala tudo, não esconda nada sobre. Vocês não se incomodam de olhar pro celular, né? Eu sei que é feio na televisão, mas não tem como. Gente, é muita coisa. Explica pra gente dessas novas informações que surgiram do contrato do Memphis do Corinthians, Salazar. Vamos lá, Marina, é o seguinte, a gente teve acesso aos contratos do Memphis Depay, são 5 contratos relacionados a essa contratação do Corinthians, né? Ele tem um contrato de salário ali, de trabalho, contrato de imagem, contrato de luva, contrato de premiações, bonificações e o contrato do Corinthians com o Esportes da Sorte, que cita a participação da patrocinadora no pagamento de um atleta, que no caso é o Memphis Depay. A gente teve acesso a esses contratos lá no início da semana. Hoje algumas informações foram divulgadas pelo GE, a gente tem mais informações aqui de maneira mais detalhada. Claro que aqui a gente não tem talvez todo o tempo do mundo para detalhar tudo que está escrito. A gente vai tentar resumir. Vou pedir para a Marina, você não quer chamar as telas, Marina? A gente começa mostrando então as telas, que acho que vai ficar mais fácil para o telespectador visualizar enquanto a gente vai falando. Perfeito, então bora lá. Contrato de Memphis com o Timão. Vai você, Salazar, vai nos falando aí, ó. Essa parte de salário é referente ao contrato de trabalho que ele tem com o Corinthians, é a soma ali dos 23 meses de contrato, 28 milhões. Gente, é tudo em euro, eu estou convertendo para real, usando a moeda de hoje. O salário dele foi fixado em 6,17 do euro em relação ao real, os demais não. Então, a gente tem que entender que esses valores podem aumentar caso a moeda brasileira se desvalorize em relação ao euro, menos o salário. Fixaram o euro? Fixaram no contrato só de trabalho. Tá. Luva, imagem não. Tá. Então, o que o torcedor tem que entender? Durante os 23 meses, o Corinthians vai ter que pagar aí de contrato de trabalho cerca de 28,3 milhões para o Memphis Depay, de imagem mais 28,3 milhões e de luvas 25,2 milhões. Luvas não é uma coisa mensal, ela não está diluída. São 3 bagatelas, são uma em setembro de 2024, setembro de 2025 e julho de 2026. Pegou a chave, né? Aí tem que dar aquela entrada, né? Dar aquela entrada, né? Famoso sinal, né? O sinalzinho bom, né? Vamos lá. Tá. Esse daí, beleza. Falou. Tá, agora sim. Aí, esse aí para o torcedor entender o seguinte: o Memphis Depay tem as bonificações, né? Ele pode alcançar ali, se fizer tantos gols, se jogar tantos jogos. Então, eu estou resumindo para vocês o seguinte: vamos imaginar que o Memphis Depay não alcançou nenhuma meta e o Corinthians não ganhou nenhum título. Tá, nesse tempo todo nesse tempo todo de contrato, né? O Corinthians vai ter que pagar para ele só luva, salário e imagem, os 81,9 milhões. Então, 81,9 milhões é o mínimo, é o fixo. E isso vai ter que pagar, tá certo? Agora, ele tem bonificações por jogos, por gols e tudo mais. Se ele bater todas aquelas metas, sobe para 137 milhões de reais. E se o Corinthians bater campeão de tudo? Ele chegou ali nas metas de gols, de jogos, o time bateu campeão de tudo, ele entrou para a seleção do campeonato, enfim, todas as bonificações que estão listadas no contrato. Aí esse contrato pode chegar a 170 milhões de reais ou até mais do que isso, porque ele também recebe proporcionalmente a títulos que o Corinthians vem a ganhar em 2026. Bateu o campeão brasileiro em 2026, ele jogou 10 jogos antes de ir embora. Tem que pagar proporcionalmente. Então pode superar os 170 milhões de reais o contrato do Corinthians com o Memphis Depay. Então percebam, existem muitas variáveis nesse contrato, tem um valor mínimo ali em cima,
tem o mínimo sem os títulos, só com as bonificações, e tem ali, se o Corinthians bater campeão de tudo, ele bater as metas de gols, de jogos, e aí esse contrato supera os 170 milhões de reais. A patrocinadora do Corinthians vai bancar 57 milhões de reais. Vou dar uma resumida aqui para vocês. Desses 57 milhões de reais, 36 milhões eles pagam mensalmente. Então é 1,5 milhão por mês. Então da patrocinadora tem 1,5 milhão que pinga todo mês, que vai para o salário dele. A outra parte ali, ela está relacionada a luvas, dá 21 milhões. São em até 4 parcelas. A luvas dele com o Corinthians é de 25 milhões, a da Esporte da Sorte é 21, então meio que o Corinthians assumiu 4 milhões ali de luvas e todo o restante fica para o clube pagar. Aí ele bateu meta disso, bateu meta daquilo, tudo sobra para o Corinthians. Tá? Então é isso que o torcedor precisa entender. E aí quais são essas metas, né? Aí vem uma opinião minha. Eu julgo as metas muito fáceis. Esse contrato vai ficar caro porque, na minha opinião, o Memphis Depay vai bater essas metas. Então temos algumas aqui. Se o Corinthians for campeão de qualquer título, tem que pagar 4,7 milhões de reais para ele, quase 5 milhões de reais, só para ele. É a premiação do Paulistão, Zé. Sim. A premiação do Paulistão é de 5 milhões para o campeão. Ela vai quase inteira para o Memphis Depay se o Corinthians bater campeão paulista. Se ganhar 3, 4 títulos, tem que pagar isso 3, 4 vezes para ele. Quantas vezes for campeão, tem que pagar quase 5 milhões para ele. Então, bateu 3 títulos esse ano, quase 15 milhões na mão do Memphis Depay. E aí tem todos os detalhes ali, eu acho mais fácil até o pessoal acompanhar no site do Gazeta Esportiva, porque se bater, vamos lá, tem um exemplo aqui, 50%, se ele for relacionado para 50% dos jogos do Corinthians... Não precisa nem jogar. Nem jogar. Relacionado para 50% dos jogos até julho. Setembro, quando ele chegou de 24, até julho de 25. Tem que pagar 3 milhões e 100 para ele. 3 milhões só dele relacionado. E aí é o clube que banca. E aí se ele for relacionado a 60%, mais 1 milhão e pouco. 70%, mais 1 milhão e pouco. Então, se ele bateu os 70% relacionado em 70% dos jogos do Corinthians, já dá 6,3 milhões de reais. Se ele participar de até 30 gols, mais 6,3 milhões. Isso até julho, até a temporada europeia. Então, chega em julho, zera. Aí, de agosto até julho do ano que vem, mesma coisa. Então, se ele bater as metas agora e de julho lá para frente bater as metas de novo, ele pode duplicar esses ganhos. E aí é vezes 4, porque é de gols e de jogos. Então, esses 6,3 milhões é vezes 4. Assim, é muito dinheiro. Por isso que a gente está aqui mostrando ali o mínimo de quase 82 milhões, mas é um máximo que pode superar os 170 milhões de reais. E ele é variável. Vou dar outro exemplo. Nesse mês de janeiro não tem premiação, não tem luva, tem salário e imagem. Você abate o que a Esporte da Sorte vai pagar, vai dar uns 2 milhões esse mês. Mas vai ter mês que pode dar 5, 8, 10 milhões. Esse é o problema, Marina. Agora sim, tem mais coisa ainda para falar. Uma coisa que eu até não comentei aqui que é importante a gente destacar, Zé, Marina, esses valores que nós mostramos ali, eles são líquidos, livres de impostos. Esses valores são os que vão para o bolso do Memphis Depay, tá? Para o Corinthians, essa conta é mais cara. Vou dar um exemplo, o contrato dele de imagem de 28 milhões de reais, Salve, família rubra. Para o Corinthians vai custar mais de 35 milhões de reais, porque o Corinthians paga os impostos de tudo que está relacionado no contrato. Então, quando a gente fala ali 80, 137, naqueles mínimos máximos ali, é do que o Memphis vai receber. Para o Corinthians, essa conta é muito mais, a gente não sabe nem quanto é. Quanto que é, juntando os impostos de salário, de imagem, um imposto diferente, mas assim, não vai ser de 137, não vai ser 81, vai ser muito mais do que isso, porque o Corinthians tem que pagar os impostos. E aí tem a questão da multa rescisória, e para mim, Zé, estou até curioso pela sua opinião, vamos mostrar aí na tela para o torcedor, esse ponto para mim pega. Multa rescisória do Memphis Depay para clubes do Brasil, 150 milhões de reais, mas 20% vai para ele. Eu nunca vi isso, o jogador ficar com parte da multa do clube. Enfim, isso para mim é novidade. Para o exterior, aí me choca ainda mais com esses tempos de SAF, tem um Textor que tem clube lá, pode comprar, mandar para o Lyon, depois devolve para o Botafogo. Para o exterior,
10 milhões de euros, só que 50% vai para o Memphis. Ou seja, a multa é de 5 milhões de euros. Sim. E o Memphis, se quiser ir embora, ele pode tomar essa decisão. Ele vai ali no Corinthians e fala, eu quero ir embora hoje, agora. Ele vai lá pagar 5 milhões de euros para o Corinthians e tchau. Ele pode negociar diretamente com o clube que ele vai jogar. Então, assim, 5 milhões de euros para o Memphis Depay, cara, é nada. Se ele começar a estourar, jogar bem, vier um clube europeu aqui, fala, vou levar. Ele fala, ó, Corinthians, no meio do campeonato, ele fala, Corinthians, vou embora. Então, ó, 5 milhões de euros, um abraço, fui. Você percebeu o rosto do José Paz? Eu estou curioso para ver a opinião do José Paz, que esse ponto da multa rescisória, ainda mais que a gente bateu tanto no Corinthians por causa da multa do Carlos Miguel, pô, 4 milhões, só isso, preço de banana, o cara está se destacando, e o Corinthians pode perder o Memphis Depay por 5 milhões de euros. Não, essa multa rescisória é bem baixa. Essa multa para o exterior é nada. Para os times lá que tem grana, isso daí, 5 milhões de euros para eles é 5 reais aqui pra gente. Então é muito baixo. Mas outra coisa que eu queria dizer para vocês é que eu queria ser o Memphis. Eu queria ser esse homem. Ó, Zé, se você... Ele foi falando, o Salazar falou tanto número, tanto dinheiro aqui. Cara, que loucura. Zé, se você for o Memphis, olha só, você teria direito pagos pelo Corinthians. Vamos lá. Uma casa em condomínio fechado, um apartamento para o seu assessor, segurança particular armada, segurança lá do Messi, aquele lá eu ia contratar. 2 carros blindados com um motorista particular para cada veículo, chofer. 24 passagens aéreas de classe executiva entre Brasil e Europa. É, para ver a família. Um cozinheiro particular. Ótimo, vamos e um contratar. camarote na Neoquímica Arena, além de toda aquela grana que a gente falou ali. Não, isso aí... Acho que assim, os valores, a gente vê, os valores no futebol estão completamente fora da realidade, mais do que nunca, assim, a gente nunca Ronaldo, viu. quem ganhou essa grana? Nunca, que a gente aqui no ganhou Brasil nunca viu isso, assim, algo parecido. Agora, se combinou, tem que pagar o homem. E paga, porque ele livrou o Corinthians da Série B. Então paga tudo que vocês combinaram com o homem aí, Corinthians, porque vale a pena cada centavo que vocês pagaram pro Memphis até agora. A grande questão é a situação financeira. Era para estar jogando a Série B. A situação financeira do clube que é o problema. Não, tudo bem, eu concordo com você. Será que agora, o Corinthians deveria fazer uma contratação dessa agora, nesse momento de vida do Corinthians? Essa é a aí você vai entrar na questão esportiva. Porque assim, se cai para a Série B, o dirigente vai falar assim, poxa, mas aí vai ter uma queda no orçamento, vai ser todo um outro problema. Tem o problema esportivo também. Você contratando um jogador desse nível, você ajuda, ele vai ajudar o time a ficar na Série A, você não vai perder dinheiro, não vai perder cota de TV, vai botando um monte de coisa no bolo. Aí tem a patrocinadora que ajuda. Então, tudo isso vai contratar uma grande marca, um grande jogador, estava na Eurocopa, isso traz mídia, traz imagem para o Corinthians. Mas o Salazar, me corrija se eu estiver errada. Na época, quando ele foi trazido para cá, claro que os valores não foram confirmados, mas pelo menos eu tinha a impressão que a patrocinadora em tese pagaria por mais do que esses 50 eu também, porque a informação das pessoas que participaram da negociação na época, todos os jornalistas publicavam informações semelhantes, uma diferença ou outra, e as fontes, claro, de dentro do clube, de quem estava ali negociando, as informações que chegavam para a gente eram bem diferentes dessas que a gente acabou pegando no contrato agora. Entendi. Essa é a questão. Eu acho que assim, essa situação do Memphis é uma situação muito característica. A gente, agora a gente está vendo mais, mas um cara desse tamanho, dessa magnitude, que estava jogando uma Eurocopa, sabe? O cara é camisa 10 da Holanda. A questão para mim é que o Corinthians não poderia jamais, na situação que está, não faz sentido. Você fala, poxa, eu quero centralizar minhas dívidas, lá como o Corinthians pediu a centralização das dívidas, eu não tenho dinheiro para pagar meus credores, recuperação judicial, blá, blá, blá. Você está falando tudo isso para o mercado, para a justiça, e aí você vira as costas ali, vai lá e assina um contrato desse. Que imagem que você passa? O juiz que está lá para julgar isso fala, mas peraí, vocês estão falando para vocês... com os próprios atletas dentro do elenco também. Exato. Como é que fica também, agora para os atletas? A gente brinca, mas para os atletas que estão ali dentro, é muito dinheiro para um cara. E o Corinthians não pagou o salário dos jogadores este mês. E o Memphis estava com dele tranquilo? Ainda. E o Memphis estava com dele tranquilo? O salário dele? Não, o que chegou para mim é que o elenco, e o Memphis faz parte do elenco, que o elenco está... Então tudo bem. Que ninguém recebeu. Então, o Memphis também não. Eu acredito que a parte da Esportes da Sorte dele, ele deve ter recebido. De repente ele não recebeu a parte que o Corinthians tem que pagar. Porque tinha uma época no Flamengo lá que o Romário ganhava e os outros não. Entendeu? Aí racha o Mas uma parte, com certeza, ele recebeu e os outros não. Porque aí parte que a patrocinadora banca, em tese, pingou. Sim. Então, assim,
assim, o grande problema aí é multa rescisória, assumir um risco gigantesco e o principal, e se der problema com a patrocinadora? O diretor jurídico da época falou, faz um seguro, não fizeram. A Ernst Young diz, pega uma garantia, não pegaram. Então, assim, você assumiu um risco gigante. Você tem o risco da patrocinadora ter um problema lá e você vai ter que fazer, vai ter que assumir tudo. Se der 2 meses de salário atrasado, como é que faz para pagar o cara? Porque ele já pode acionar a justiça. Então, assim, e se ele bater essas metas todas, eu quero ver como é que vai pagar isso. As metas são baixas. Muito fáceis. Aí, vamos ver. Gente Tempo do céu. dirá. Ai, passamos por esse assunto que eu tava nervosa aqui para passar, mas tem, como o Salazar disse, tem muita coisa lá no site. Dá uma olhada lá. Porque tem tudo. Porque agora chegou a hora de acelerar com o Rodrigo França e o Momento Velocidade. Pode rodar a vinheta. Momento Velocidade. Salazar, a gente tem pouquíssimo tempo, mas não podemos deixar de falar sobre a votação do possível impeachment do Augusto Melo. Já tem data? Já tem data. É a votação que era para acontecer no dia 28 de novembro, teve a reunião, na hora que ia começar a reunião vieram com uma liminar, depois derrubaram a liminar, aí Natal, Ano Novo, aquela coisa toda, enfim, ela foi remarcada, vai acontecer na próxima segunda-feira, agora, dia 20, no Parque São Jorge, a partir das 19 horas. Tudo na cédula de papel, voto secreto e a gente, resumidamente, vai descobrir aí se por causa do caso Vai de Bet, se os conselheiros vão permitir que o Augusto Melo permaneça no cargo, ele já tem outro processo de impeachment correndo paralelamente, ou se ele vai ser afastado. E se ele for afastado, é imediatamente. Tá. Imediatamente, se chegar ali na hora da votação, os conselheiros decidirem que ele deve ser afastado, ele no dia seguinte já não é o presidente do Corinthians, assume o vice Osmar Stabile até que tenha uma assembleia dos sócios que podem salvar ou ratificar a decisão do conselho. Só que essa assembleia também não tem data para acontecer, talvez, dizem que daqui a uns 60, 90 dias, em todo esse período aí, o Augusto Melo ficaria afastado, Zé. Sem entrar nessa questão se tem que ser ou não, isso aí, os conselheiros lá, o pessoal do Corinthians que vai decidir, mas isso é muito ruim para o clube, né? Um momento como esse, turbulento, fora de campo. E eu sou da opinião que o extra-campo, aquilo que acontece fora, Salazar, de um jeito ou de outro, ele acaba respingando lá dentro do campo. Nenhuma dúvida. Os jogadores, eles não ficam alheios a tudo que, sabe, tá fora do campo ali, você consegue blindar. Uma coisa ou outra, é bem verdade que o treinador, o pessoal lá do futebol, consegue fazer esse tipo de blindagem. Mas acaba respingando no futebol. O Corinthians vem de um bom momento final no Campeonato Brasileiro do ano passado, conseguiu uma vaga importante para a Libertadores desse ano. Mas talvez agora seja o melhor momento, né? Ninguém está jogando, pré-temporada. Mas acaba que o campeonato vai começar amanhã. Se é para ter, eu acho que melhor agora. Fazer isso no meio dos jogos, eu acho um problema isso no meio dos jogos. Mas o campeonato começa amanhã, já está no meio. Já está no meio. É verdade, né? A questão é, se ele vai ter a oportunidade de falar antes deles votarem lá. E se ele não mostrar alguma coisa, provar de que o Cassundé fez a intermediação, porque até agora não tem um e-mail, um WhatsApp, não tem nada. Pessoal, pra quem duvidava aí que o Corinthians estava atrás de um zagueiro, olha aí. O Corinthians abriu conversas aí pela contratação do zagueiro Gabriel Paulista, jogador que tá lá no Besiktas, né? Tá aí lá jogando no exterior e pode estar chegando aqui no Brasil para jogar mais precisamente no Timão. O Corinthians abriu conversas para tentar contratar o zagueiro Gabriel Paulista. O jogador ex-Arsenal atualmente defende o Besiktas da Turquia. O Timão vem conversando com o staff do atleta para alinhar valores e tempo de contrato. A informação foi dada principalmente e primeiramente, né, pelo jornalista André Hernan e confirmada pelo portal J10. Porém, o Timão viu o negócio como difícil. Motivo: Gabriel Paulista chegou no clube turco em 2024 e tem contrato até 2027. Ele está retornando de uma operação devido a uma lesão no tendão do reto femoral e tem prazo para voltar aos gramados em fevereiro. Entretanto, se quiser contar com o jogador em definitivo, o Timão vai ter que abrir os cofres, né? Então, cara, eu acho que não sei se vale a pena trazer ele, né? 34 anos de idade, vem de uma lesão muito séria aí. Vocês acham que vale a pena, pessoal? 34 anos. Deixa eu ver o histórico dele aqui. Salvo eu, faz muito tempo que ele jogou no Brasil, né? Realmente, a última vez que ele jogou no Brasil foi em 2013, cara. Lá pelo Vitória, né? Ele começou aqui no Taboão da Serra, foi para o Vitória em 2009. Ficou no Vitória até 2013, quando foi vendido por 3,3 milhões de euros para o Vila Real.
ficou no Villarreal de 2013 até 2015, quando foi vendido por 15 milhões de euros para o Arsenal. Ficou lá 2 anos e aí foi vendido para o Valência por 11 milhões de euros. Ficou no Valência aí de 2024, ele ficou no Valência de 2017 até 2024. Em 2024, nesse comecinho, né, do ano passado, ele foi vendido aí a custo zero, né, para o Atlético de Madrid, ficou lá até o meio do ano. Em julho do ano passado foi para o Besiktas, custo zero também, né? É um cara aí com a carreira não tão longa, né? Não tão longa assim, passou por poucos clubes, passou pelo Tabuão, pelo Vitória, Villarreal, Arsenal, Valência, Atlético de Madrid e Besiktas. E bora ver aqui alguns títulos que ele tem, né, na carreira. Tem alguns títulos aqui, ele tem 2 taças da Inglaterra com Arsenal, uma super taça da Inglaterra com Arsenal também, venceu uma vez a taça da Espanha com Valência e também venceu a super taça da Turquia com Besiktas esse ano, né galera? Já começou o ano aí com o pé direito o Gabriel Paulista. Seu valor de mercado atualmente se encontra em 1,40 milhões de euros aí, valor muito baixo, né? Não acho um valor tão alto. Então acho que o Corinthians pode ter aí condições de contratar ele. Eu só acho uma contratação muito arriscada pelo motivo da sua lesão, né? O cara teve uma lesão aí, voltou agora, tem 34 anos de idade. Eu acho que vale a pena trazer um jogador mais novo aí, né, pessoal? Então bora ver aí o que a diretoria vai fazer. O scout do Corinthians é muito bom, com certeza está avaliando aí se vale a pena ou não trazer o Gabriel Paulista, jogador de 34 anos de idade aí. O que vocês acham, pessoal? Vale a pena trazer ele ou vale o Corinthians apostar aí na sua base? Lembrando que tem um João Pedro Choca que voltou do Ceará, né? Tava emprestado, fez uma bela temporada lá no Ceará, uma baita temporada pelo clube cearense, né? Ajudou na conquista ao acesso para a Série A. Desde quando ele chegou lá, foi titular, né, do clube cearense. Então acredito que aqui ele vai ajudar bastante também o Timão. Eu apostaria nele aí, pelo menos nesse comecinho de ano. Dá chance pro moleque aí no Paulistão, né? Ele fazendo a dupla ali com o André Ramalho ou Gustavo Henrique, não sei. Eu acho que poderia testar André Ramalho e João Pedro Choca e ver o que dá. Lembrando que nos últimos anos a base do Corinthians revelou grandes zagueiros, né? Vide Murilo, que joga muito lá no Nottingham Forest. Robert Renan não passa por um momento bom, mas é muito promissor também. Então o Corinthians sempre faz bons zagueiros e o João Pedro Choca não é diferente. Muito bom de bola, demonstrou seu futebol lá no Ceará e espero que ele consiga fazer o mesmo que fez lá aqui no Timão. Vocês acham que ele merece ter uma oportunidade ou acho que o Corinthians tem que ir atrás mesmo de um zagueiro aí, como o Gabriel Paulista, que é muito experiente, né? O cara já jogou pelo Besiktas, que é um time muito conhecido da Turquia, já jogou pelo Arsenal, já jogou também pelo Valência, pelo... qual foi o outro time mesmo que ele jogou? Pera aí, pessoal, ele jogou pelo Villarreal. Então, o cara que tem um histórico aí de clubes que tem muita pressão, né? Então, acredito que aqui no Corinthians ele conseguiria se sobressair facilmente. O que vocês acham, nação corintiana, da contratação do Gabriel Paulista? É uma boa? Comenta aqui nos comentários. E também, pessoal, comenta aqui o que vocês acham da vinda do Pogba. É um jogador que ainda tá na mira do Corinthians, né? O apito final trouxe aí no domingo passado, falando que o Timão não desiste do Pogba e vem forte para 2025. O Corinthians não quer desistir dele ainda. Eu acredito que, não sei se tem chances, mas eu acredito que ele pode chegar sim no Timão. Se o Corinthians trouxe o Memphis Depay, pode também trazer o Pogba. Comenta aqui o que vocês acham da vinda dele aí para o Timão. É uma boa? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Agora eu vou ficando por aqui, nação corintiana, e até o próximo vídeo.